E nós vamos abrir em Números 20. O cântico já estava dizendo de propósito. O cântico já está dizendo que ele veio por um propósito, ser servo de todos. Que a gente seja servo de todos, aprendendo com Jesus. Possamos entender a nossa vocação, porque chegamos, porque estamos. O tema dessa mensagem, o propósito de Deus não morre. Diga comigo, o propósito de Deus não morre. Vamos de novo, o propósito de Deus não morre. Vamos ler juntos Números 20, do capítulo 22, texto da palavra de Deus. Números capítulo 20, versículo 22. Você que está chegando nesse lugar pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Sinta-se à vontade, somos uma família, a família de Deus, amém? Como Paulo diz, somos a família de Deus. Então partiram de Cádiz, e os filhos de Israel, toda a congregação, foram ao Monte Or. O Senhor disse a Moisés e a Arão no Monte Or, nos confins da terra de Edom: Arão será reunido ao seu povo, porque não entrará na terra que dei aos filhos de Israel, pois vocês foram rebeldes à minha palavra nas águas de Meribá. Chame Arão e Eliázer, o filho dele, e diga-lhe que subam ao Monte Or. Depois tire as vestes sacerdotais de Arão e coloque-as sobre Eleazar, o filho dele, porque Arão será reunido ao seu povo e ali morrerá. Moisés fez como o Senhor lhe havia ordenado. Subiram ao Monte Or, diante dos olhos de toda a congregação. Moisés tirou as vestes sacerdotais de Arão e as pôs em Eleazar, o filho dele. E Moisés e Eleazar desceram do monte. Quando toda a congregação soube que Arão era morto, toda a casa de Israel chorou por Arão durante 30 dias. Amém? Vamos se assentar. O propósito de Deus não morre. Dentro desse tempo, compreendendo cada vez mais, cada dia mais, que o Senhor tem o controle de todas as coisas, que Deus tem o controle da nossa vida. Você vai lembrar que ali em Êxodo, no comecinho, na saída do povo do Egito, na mudança de vida, Deus diz: a partir de agora, comece a contar o tempo que você vai começar a contar da sua vida, o tempo que você vai começar a determinar para a sua vida é a partir da libertação. E ali em Êxodo a gente tem essa referência de Deus dizendo: depois da libertação, comecem a contar o tempo a partir de agora. E quando a gente vai recorrendo à palavra, a gente vai vendo Deus agindo, desde quando Ele começou a contar o tempo, Ele vai marcando a história, desde quando Ele libertou o povo, desde que Ele libertou a nossa vida, Ele vai marcando a nossa história. E dentro da palavra de Deus, as sinalizações, nós estamos dentro do 5º mês. Essa referência que nós acabamos de falar no versículo 22, a gente vai encontrar ali em Números, um pouquinho para frente, em Números 33, aonde vai falar que esse acontecimento, essa morte de Arão aconteceu no 5º mês, que aí é o mês de Ave. Então, se você for fazer a contagem da palavra de Deus, nós estamos dentro do 5º mês, e esse acontecimento que nós acabamos de ler, a morte de Arão, aconteceu no mês de Ave, no 5º mês. Você já tinha visto a história da morte de Arão? Você já tinha visto dessa maneira? Você já tinha encontrado esse texto aí? Mas eu quero começar falando com você, sem mencionar Arão. Eu quero começar falando da vida. E eu quero que você pense um pouco na sua vida. Porque todos nós recebemos algumas coisas quando chegamos nessa vida. Nós começamos a vida e a gente vai recebendo coisas. A gente recebe o nome, a gente recebe uma família, a gente recebe oportunidade, a gente recebe capacidade. Isso tudo a gente vai recebendo. Você chegou no mundo, você vai recebendo algumas coisas. Sim. Mas à medida que os anos vão passando, a gente também vai recebendo responsabilidade. Quem escolheu o nome quando nasceu aqui, levanta a mão. Ninguém escolheu o nome. Escolheram para a gente recebeu um nome. Mas à medida que os anos foram passando, algumas responsabilidades a gente vai escolhendo, né? Então a gente escolhe emprego, recebemos filhos, olha só o que a gente vai recebendo. Vai recebendo uma empresa, vai recebendo profissão, vai recebendo ministério, vai recebendo até outras pessoas para cuidar. Já tinha pensado nisso? Então a vida, quando a gente chega, a gente recebe algumas coisas. Mas à medida que os anos vão passando, outras responsabilidades nós também vamos recebendo. Mas o interessante é que poucas pessoas percebem que a vida inteira,
a gente recebe responsabilidade que nunca nos pertenceram antes. Já tinha pensado nisso? A vida inteira a gente recebe responsabilidade que nunca nos pertenceram. Tudo foi colocado sobre os nossos ombros à medida que nós fomos vivendo. Então a gente começa a olhar para trás e podemos realmente afirmar, estamos recebendo muitas coisas. Mas existe uma pergunta que quase ninguém faz. Se eu recebo algumas coisas sobre os meus ombros, algumas responsabilidades sobre os meus ombros, que nunca me pertenceram, a pergunta é: como Deus espera encontrar, quando eu precisar devolver, como Deus espera encontrar aquilo que Ele colocou sobre mim, quando eu tiver que devolver? Você já tinha pensado nisso? Porque nada do que você faz nasceu contigo, tudo foi colocado sobre você. Mas vai chegar uma hora que nós vamos devolver tudo o que recebemos. E como Deus vai encontrar aquilo que nós recebemos durante toda essa jornada? Porque existe uma verdade que esquecemos facilmente: nada do que administramos é nosso. Você sabe disso? Nada que você tem na sua vida é seu. Nós somos mordomos. Nós estamos cuidando de coisas que recebemos, inclusive esse ar que você está respirando. Respire bem fundo nessa hora. Sabia que até esse ar não é seu? Nós estamos cuidando de tudo aquilo que nós recebemos. E foi assim durante toda a palavra de Deus. Foi assim com Adão, com Noé, com Abraão, com Moisés. Foi assim com todos os homens que trilharam o caminho do Senhor, e também assim será conosco. Nós recebemos algumas coisas e nós estamos somente para administrar. E hoje eu quero que você suba comigo nesse Monte Or, que é esse mesmo lugar onde a história de Arão terminou. Porque foi aqui que Deus deixou uma das maiores lições de responsabilidade para a vida humana. Foi nesse texto, é aqui onde você vê Deus ensinando o homem a se responsabilizar com aquilo que recebeu na sua vida. Mas aqui eu já quero que você entenda, que você consegue perceber que as coisas não começaram aqui. Para chegar aonde nós estamos nesse Monte Or, a gente precisa voltar um pouco para trás. A gente precisa olhar para trás e lembrar que antes de falar da morte de Arão, precisamos entender que Deus só chegou nesse lugar aqui, nessa morte, porque havia reclamação. Quando a gente vai lá para Êxodo 17, a gente vai lembrar de um povo que tinha acabado de sair da escravidão. Um povo recém-liberto. E ali faltou água. E o povo tinha sede. E naquela hora, um povo com sede, saindo de uma vida de mais de 400 anos dentro de um estilo de vida, e agora se coloca dentro de uma libertação e está com sede. Então, peraí, eu não sei viver com isso. Eu não sei lidar com situações novas. E aquele povo começa a reclamar. Mas dá para entender, porque aquele povo ainda estava conhecendo Deus. Aquele povo ainda estava experimentando das ações de Deus. Aquele povo já estava vendo milagre, mas aquele povo ainda estava treinando para entender quem Deus era. Então o povo reclama da falta de água. Mas aí Moisés, direcionado por Deus, ele fere a rocha e a água sai. Aquele primeiro milagre que acontece lá no início, a água sai e aquele povo todo bebe água. Reclamaram, mas agora eles estão com água abundante para saciar a sede. Só que eu vou te dizer uma coisa, isso aconteceu lá no início. E o que está acontecendo agora, antes da gente chegar na morte de Arão? 40 anos depois, é como se aquele povo não tivesse visto milagre nenhum. Porque no começo, diga comigo, dá para entender. Estou começando a caminhada, mas depois de 40 anos, agir como se estivesse há 40 anos atrás, como se nunca tivesse vivido um milagre. Isso realmente é impressionante, porque o povo saiu do Egito, o povo saiu da escravidão, mas a mente continua a mesma. Aquele povo da primeira vez, daquele primeiro milagre, daquela primeira sede, aquela nação inteira já tinha morrido. Uma nova nação já estava viva agora, já estava existindo. E o povo 40 anos depois reclama do mesmo jeito como se fosse aqueles primeiros anos. E é isso que eu preciso que a gente comece a entender. Foram 40 anos vividos, 40 anos de milagre, 40 anos de abundância, 40 anos de provisão, 40 anos de cura, de assistência de Deus. Mas não foi suficiente. Foram 40 anos como se não tivesse existido.
O tempo passou, mas aquela mente continuou igual. Os anos se passaram e a mente continuou igual. E eu quero que você entenda: envelhecer não é sinônimo de maturidade. Você pode chegar na maior idade que você vai viver, permitido por Deus aqui na terra, e você ainda não ser uma pessoa madura. Então você tem que entender que envelhecer, você pode estar num estágio na sua vida hoje e ainda não ser uma pessoa madura. Talvez cometer ações, ter comportamentos de uma pessoa que ainda não é madura. Porque envelhecer não é sinônimo de maturidade. Precisamos compreender isso. Eu quero que você pense que é possível caminhar décadas com Deus e agir como se estivesse lá no início. É possível caminhar anos com o Senhor e agir como se estivesse no início. E eu quero que você entenda: quantos anos você já tem na caminhada? Talvez 5, talvez 20, 10, 30 anos. Quantos anos você já está com Deus? E a pergunta não é: há quanto tempo você frequenta uma igreja? A pergunta é: a sua maneira de reagir, ela mudou? A sua maneira de viver, ela mudou? Porque não adianta nada estar anos com Deus sem ter mudança de vida. Porque é isso que nós estamos aprendendo com a palavra de Deus. Aqui fica um exemplo claro, mas a Bíblia, eu quero que você entenda, todo personagem na palavra de Deus não é para contar uma história, mas é para ser exemplo, é para transformar a nossa vida a partir da lição que Ele está nos ensinando. E nós precisamos compreender que aqui existe um povo. Eu estou te falando que não é um ano, não são 4 dias, são 40 anos de vivência com Deus, reagindo como se fosse a primeira vez. E é justamente isso que eu quero que você pense. Porque talvez você pode olhar agora e dizer: meu Deus, será que eu estou também há 40 anos caminhando com o Senhor e continuo agindo do mesmo jeito de quando eu comecei na caminhada? Será que eu estou caminhando com o Senhor há tanto tempo, andando com Deus, e eu estou reagindo quando eu me converti, do jeito que eu agia quando eu me convertia? Você precisa compreender que não é o tempo que transforma, é Deus que transforma. Amém. O tempo, ele transforma o calendário, sim. O tempo transforma muitas coisas, mas não a nossa mente, porque só Deus é capaz de transformar a nossa mente. Amém. Amém. Guarda isso, porque quando você está olhando para esse texto, você começa a entender: tem pessoas que passaram por um processo com Deus, mas não mudaram a sua vida, o seu jeito de ser. E aí eu te pergunto: você está com Deus há quanto tempo? E o seu jeito de ser mudou? Sim ou não? Você cresceu? Você amadureceu? Sim ou não? E aqui, resposta dessa maturidade vem quando a gente começa a olhar que Deus estava chamando Moisés e Arão, dessa segunda vez, um povo novo com sede. Deus estava chamando esses líderes, essas duas pessoas, esses dois representantes. Todos nós somos representantes de Deus. Deus estava chamando esses dois representantes para representarem Ele. E aí Deus, Ele vem, e aqui a gente começa a encontrar no texto, do versículo 7 ao 12, do capítulo 20, você começa a entender que Deus pediu uma coisa muito simples, e a gente chega no ponto. Deus disse para Moisés: fale a rocha. Ele disse: da primeira vez você vai ferir a rocha e a água vai sair, ou seja, vai bater na rocha e a água vai sair. Agora. Dessa vez agora, Deus disse: fala a rocha. Deus disse: fala para a pedra, fala com a pedra. A ordem, ela era muito simples, mas existe uma diferença também. Eles estavam cansados. Moisés e Arão também pelos 40 anos estavam cansados. Foram 40 anos ouvindo reclamação. Foi 40 anos tendo um povo que não se apegava ao Senhor e teimava, insistia. Foram décadas cuidando daquelas mesmas pessoas que tinham seus corações totalmente fechados para Deus. E aí eu vou dizer para você. Então eles olham para a multidão, e aqui você vai encontrar no capítulo 20. Eles olham para a multidão irritados. Eles olham para a multidão com raiva. Eles olham para a multidão sem paciência nenhuma. E aí eles não estavam segundo a palavra. Eles estavam reagindo segundo as suas emoções. Quando eles encontraram um conflito na sua frente, eles não estavam reagindo segundo a palavra que Deus tinha dado. Eles estavam reagindo segundo as suas emoções. Deus manda Moisés falar a rocha, e ele fala para as pessoas. Deus manda ele representar ele, e ele começa então a mostrar a sua irritação. Deus manda ele representar o seu caráter, e aí ele começa a representar o quê? O seu cansaço. Foi isso que aconteceu com Moisés.
E aqui está o pecado, Moisés e Arão. Não foi apenas bater na rocha, foi permitir que o estado da alma que estava dentro dele naquele momento ultrapassasse a palavra de Deus. E aqui eu quero que você comece a pensar que o maior perigo da nossa vida é agir sem representar Deus. Porque se você não sabe, até o ar que você respira, ele está para representar Deus. Nada que te põe de pé é seu, tudo vem de Deus. Diga: eu sou um representante de Deus. Não em algumas coisas, mas em todas as áreas da minha vida. Amém? E aqui, quando eles foram chamados para representar a Deus, só o povo está reclamando. Deus estava paciente nesse momento. Deus estava ouvindo o povo reclamar, mas ele disse: Moisés, não faça nada, só fala a rocha e a água vai chegar e o povo vai ser saciado. Mas não, nessa hora ele estava irritado. Eu quero que você veja que lá em 2 Coríntios tem um texto onde Paulo diz que nós somos embaixadores de Cristo. Quando nós somos embaixadores de Cristo, nós estamos indo a envio de alguém. Nós estamos indo porque alguém nos enviou. Nós existimos porque alguém desejou. Nós existimos porque Deus nos enviou. Eu preciso começar a entender que o embaixador, eu não falo por mim mesmo. Você não fala por você mesmo. Você, como pai, como mãe, como profissional, como ministro do Senhor, como cristão, você não fala por si mesmo. Você é um embaixador de Cristo. Você está representando quem? Cristo. E aqui não é o tempo de caminhada que faz a gente entender isso, não. É qualquer pessoa que veio ao mundo precisa entender que quem deu a vida foi o grande Deus Yahvé. Eu não estou falando para pessoas que estão aqui há muito tempo na caminhada. Eu estou falando para todos os vivos que estão nesse lugar. Se você está vivo, diga: eu estou vivo. Então eu estou falando para você, porque quando você veio ao mundo porque Deus desejou a sua vida, porque Deus permitiu fôlego na sua narina, porque Deus permitiu fôlego no seu pulmão. Então você está como embaixador de Cristo, você está para representar o dono da vida. É isso que nós estamos fazendo. E eu quero que você pense na sua vida como pai, como mãe, como esposo, como esposa, como profissional, como cristão, como líder que seja. Eu quero que você pense em qualquer área da sua vida. A pergunta é: o que eu estou fazendo? Não, porque você sabe muito bem o que você está fazendo. Mas a pergunta é: o que as pessoas conhecem através de mim? O que as pessoas conhecem através do que eu sou quando eu estou fazendo o que eu faço? O que as pessoas conhecem de você como pai, como mãe, como filho, como esposo, como profissional, como trabalhador? O que as pessoas conhecem de você? O que as pessoas conhecem através da sua maneira de viver? Gente, isso é muito grande. Isso precisa mudar a nossa vida completamente. Porque sim, através da palavra de Deus podemos ser transformados em pessoas extraordinariamente melhores amanhã. Porque eu preciso tomar consciência para que eu existo, porque eu estou aonde eu estou. E eu vou dizer algo para você: se você tomar consciência daquilo que o Senhor está te ensinando nessa manhã, pode ter certeza que aquilo que estava caótico, ruim, desesperador, porque o relacionamento não estava dando certo, porque você não era mais referência, se você colocar a palavra de Deus na tua mente, pode ter certeza, se hoje o teu filho não te vê como um exemplo, você colocando a palavra de Deus na tua mente, amanhã ele vai dizer: pai, eu tenho orgulho de você. A diferença é que você se acostumou com uma vida miserável por tanto tempo, as pessoas questionando quem você é, ou você se olhando e não se achando nada. Mas hoje eu estou te dizendo: você é representante de Deus. Então, se até ontem você era um marido que não era bom, você pode ser um marido transformado para a honra e glória do nosso Deus. Por quê? Você entendeu que você é embaixador de Cristo. Você não é diferente porque você se acha melhor, porque você tem características diferentes. Não, você é diferente porque você está representando o grande Deus que te deu a vida. Amém? Entenda, podemos chegar onde chegarmos, ter vivido o que a gente viveu, mas quando a palavra de Deus nos encontra, ela pode transformar completamente a nossa história. Entenda dessa maneira. Quantas vezes nós também agimos dessa maneira, como Arão, colocando a nossa irritação, o nosso sentimento. Quantas vezes a gente não adultera a palavra, mas deixa o nosso cansaço, a nossa irritação, os nossos sentimentos falarem mais alto. Quantos filhos, quantas vezes filhos só conheceram a irritação dos pais e nunca a graça de Deus?
Quantas vezes esposas só conheceram a impaciência do marido, mas nunca a graça de Deus? Quantas pessoas passaram por você até no seu trabalho? Quantos clientes atravessaram o seu caminho, conheceram a sua ansiedade, mas nunca conheceram o seu Cristo? Você consegue entender? Na nossa vida, quantas coisas nós fazemos, mas nunca representamos Deus? Quantas vezes no nosso dia a dia, quantas vezes na nossa falta, quantos maridos não conhecem o amor da esposa, só conhecem a reclamação e a murmuração? É isso que a gente precisa se perguntar, porque o texto está nos chamando para isso. Essa lição está nos chamando para serem transformados. Senhor, eu não quero terminar minha vida sem perder o teu propósito, em nome de Jesus. Quero que você entenda que chegou a hora, onde você ouviu aqui no texto, chegou a hora onde Deus chama Moisés. Deus chama e diz: traga Arão, traga o filho dele, Eliaser, traga eles, vamos subir no monte. Eu quero que você tente imaginar essa cena. Imagina essa cena, aquele silêncio, porque agora não era hora de vida, era hora de morte. Meu Deus, chama Arão, sacerdote, chama o filho dele, vamos subir para o monte, porque ele não vai viver mais, ele não vai chegar na terra. Quero que você pense que Arão, ele sabe o que vai acontecer. Moisés sabe o que vai acontecer. Eliaser sabe o que vai acontecer. Mas o povo só está ouvindo, o povo está vendo, o povo não sabe o que vai acontecer. E aí Moisés começa a pegar a roupa, tira uma peça, tira uma outra peça. Imagina o Arão olhando para o filho, meu Deus do céu. Arão olhando para o filho. Arão sabendo que ali vai ser os seus últimos momentos de vida. Tirando todo o seu tempo, toda a tua história. Imagina Israel olhando. E aí você pensa, por que Deus fez nessa ordem? Por que Deus faz com que o filho venha, que Arão venha, que Moisés diante de todo aquele povo veja? Por que Deus faz com que agora as roupas sejam tiradas e transferidas para o filho? Por que Deus fez nessa ordem? Porque Deus está mostrando que o sacerdócio nunca será do homem, o sacerdócio sempre será dele. Deus está mostrando que todo o processo, se eu souber aproveitar, eu vou fazer parte, mas ele nunca será meu. Deus, quando põe a congregação toda olhando para aquele momento, Ele está dizendo: o sacerdócio não pertence ao sacerdote, ele pertence a mim. A sua vida não pertence a você, ela pertence a Deus. Você como pai não pertence a você, você pertence a Deus. Essa função pertence a Deus. Tudo que você faz pertence a Deus. Ele está nos ensinando uma grande lição. As vestes, elas vão representando tudo aquilo que Deus confia temporariamente a nós, os homens. Filho, o que mais? Você pode ir dizendo? Trabalho, a família, a liderança, os dons, o tempo. Essas vestes que Moisés tira, está mostrando todo o tempo que nós vivemos como influência, oportunidade. Cada veste que está sendo tirada, está passando um filme na mente, como se estivesse mostrando todas as coisas que Arão recebeu. E o Senhor está fazendo com que você pense nessa hora, em todas as coisas que você já recebeu na sua vida. Deus está dizendo: tudo que está na sua vida é temporário, nada é seu, tudo pertence a mim. Amém. Tem um texto em 1 Pedro que diz que cada um administre os dons que Deus deu como verdadeiros dispenseiros. Dispenseiro é igual administrador. O Senhor te chama não para ser dono de nada, mas para ser um bom administrador. Aleluia. Deus está te chamando para ser um bom administrador da vida que você é. Amém. Administrador, mas nunca proprietário. E quantas pessoas se enchem de dizer: meu trabalho, minha profissão, os meus filhos, meu casamento, minha casa, as minhas conquistas. Diga bem alto: nada é meu. Nada é meu. Tudo é de Deus. Tudo é de Deus. Tudo é de Deus. Amém. Quando você recebe algo de alguém, quando é seu, você cuida. Mas quando você recebe de alguém, você cuida mais? É a ideia. Se você pega um carro emprestado, você vai tomar mais cuidado. Você devolve lavado, sim ou não? Lavado. Sim. Você cuida muito mais. Se você entende que essa vida não é tua, me diz se você vai cuidar mais. Amém. Vai cuidar mais. Amém. Toda pessoa que pega algo emprestado, ela volta para prestar conta. E ela ainda quer entregar
e dizer: olha, está tudo bem, está até melhor. Tá até melhor. Vai chegar o dia que nós vamos prestar conta também. E eu vou devolver para o Senhor. Você vai devolver para o Senhor. E a pergunta é: você vai devolver melhor do que quando Ele te entregou? Você vai entregar muito melhor do que quando Ele te deu? Essa é a pergunta. E aqui eu quero que você entenda que o propósito continua. O propósito de Deus continua. Observe que as vestes foram tiradas. Observe isso. O sacerdote morreu, mas as vestes não continuaram? Continuaram. Não tirou do pai e colocou para o filho? Sim. Sabe o que a palavra está dizendo para mim e para você? O reino não vai passar. Sim. Não vai passar. Não. Jesus Cristo não vai passar. Amém. A ordem de Deus não vai passar. O sacerdócio não morreu, a promessa não morreu, apenas um homem terminou a sua caminhada. Mas o reino continuava, o propósito de Deus continuava. E isso acontece na Bíblia inteira. Adão cai, mas a vida continua, não é isso que acontece? Abel morre, mas a vida continua. Moisés morre, mas a vida continua. Deus continua. José foi vendido, mas Deus continua. Não é isso que acontece durante toda a palavra? Sim. Judas saiu do eixo, mas Deus continuou. Não existe falha nem falta com o Senhor, porque o plano de Deus não depende de pessoas. Diga: o plano de Deus não depende de pessoas. Bata no seu peito e diga: o plano de Deus não depende de pessoas. Não depende de mim, de você. O plano de Deus continua. A nossa obediência, ela não vai dizer se o plano de Deus vai continuar. Sim. A nossa obediência não está dizendo sim para Deus continue. Não. A nossa obediência é a resposta de dizer: Senhor, continua comigo. Amém. Essa é a diferença. Amém. Porque Deus vai continuar fazendo tudo o que Ele quiser com fazer. Você, a diferença é se você vai participar disso. Amém. Ou não. Faz sentido para você? Amém. Deus vai continuar fazendo. A diferença é que se a minha obediência vai me colocar dentro do plano dele. Porque, diga: sem mim. Sem mim. Vai continuar. Vai continuar. Vai continuar. Eu quero que você entenda isso. Quando a gente pode pensar assim, ó, o que significa perder as vestes? Talvez você fale assim: mas espera aí, então a paternidade vai ser interrompida? Pode. A maternidade vai ser interrompida? Pode. Tirar as vestes do casamento vai ser interrompida? Pode. Eu quero que você pense numa coisa. Quando a gente deixa de exercer fielmente aquilo que Deus nos incumbiu de fazer, sim, Deus continua usando outras pessoas para cumprir o seu propósito. Faz sentido? Você conseguiu entender? Quando eu deixo de fazer o que eu tenho que fazer com essa representatividade na vida, Deus vai continuar levantando pessoas para cumprir o seu propósito. Quero te dar um exemplo. Se um pai ele não discipula o filho vai ser discipulado. A diferença vai ser por quem? Sim. Se um grupo não é alimentado pelo seu líder, sim, outras vozes vão alimentar esse grupo. Quero que você compreenda. Se um cristão não testemunhar, Deus vai levantar outros cristãos para testemunhar. Amém. Porque a obra de Deus vai continuar. E sabe por que Deus faz e por que Deus é imparável e Ele não para? Porque Ele ama demais as pessoas para deixar com que elas não sejam cuidadas. Deus ama demais a nossa vida. Deus ama demais as pessoas que Ele colocou no nosso caminho, para que você simplesmente ache que o fato de não fazer, Deus não vai levantar outras pessoas para cuidar. Deus ama demais os seus filhos. Deus ama demais a sua casa. Deus ama demais a sua família. Deus ama demais as pessoas que Ele coloca no teu dia a dia e você acha que é só porque elas apareceram ali. Deus ama demais, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus ama demais as pessoas, por isso Ele enviou Jesus Cristo. Deus ama demais as pessoas para achar que você não fazendo vai ficar um projeto interrompido. Não. Deus vai usar comigo ou semigo. Sim. Deus vai usar, porque o propósito é dele, em nome de Jesus. Quero que você olhe para você como retrato de pai, família. O que você é hoje? Você está representando como você deveria representar? Ou você está faltando? Você pode dar um tchau para alguém aí, ó. Se não está representando, tchau. Diga aí, ó. Quero que você entenda. O propósito de Deus, ele é tão perfeito. Por isso que o texto diz: ainda que o pai ou a mãe desampare, eu não desamparei você. Se os seus pais falharam com você, Deus te ama tanto que com certeza Ele colocou pessoas já no seu caminho. Ah, Deus, é lindo demais.
Amém. O que mais me chama a atenção dessa história, eu posso dizer que me assusta, não é a morte de Arão, mas é imaginar que ele nunca imaginou, Arão nunca imaginou que aquele seria o seu último dia de vida. Arão nunca imaginou que aquele dia será o último dia, o último dia do seu sacerdócio. E foi triste. Quando ele acordou naquela manhã, ele ainda era um sumo sacerdote, ele ainda representava literalmente Deus sobre o povo, ele ainda usava as vestes, ele ainda fazia parte da liderança. Quando ele acordou naquele dia, ele ainda era uma referência em Israel, mas Deus já sabia que aquele seria o seu último dia. Aquele dia seria o dia da prestação de contas, e isso precisa alcançar a minha vida e a sua vida, porque você acordou hoje, colocou a sua roupa, se aprontou para chegar aqui, talvez se despediu ou não de algumas pessoas, e eu te pergunto, quem garante que você vai voltar para sua casa? Arão não sabia, Arão ele acordou imaginando que aquela vida ainda ia continuar. Mas eu quero que você entenda, nós não sabemos qual será o nosso último dia, nós não sabemos qual será o último dia das nossas responsabilidades aqui terrenas, nós não sabemos se hoje é o último dia que Deus nos confiou para fazer o que temos que fazer. Talvez hoje foi a última conversa com o filho, talvez foi o último culto que você chegou aqui, talvez é o seu último domingo, pode ser, quem sabe, você não sabe, eu também não sei, talvez seja o último dia de ter dado um abraço para alguém significativo, talvez hoje foi o último dia de dizer eu te amo para alguém, talvez hoje foi o último dia de se sentir o que é discipulado por Deus, talvez as coisas acabem aqui e agora, eu não sei. Você está desejando a minha morte? Não, mas quem controla a nossa vida é o grande Deus Yahvé. Amém. O que nos ensina a palavra não é pensar quanto tempo nós teremos, o que nos ensina a palavra é fazer certo enquanto temos. Eu preciso fazer certo enquanto eu estou. Eu não sei se eu tenho mais 10, mais 15, mais 20, eu só preciso entender que se eu tenho ar nesse segundo, eu preciso fazer a vontade de Deus, eu preciso viver como eu devo fazer, eu preciso representar, eu preciso ser esposa, eu preciso estar aqui, eu preciso te amar, eu preciso te abraçar, eu preciso estar. Amém. Eu só sei desse segundo, eu não sei do próximo, mas enquanto eu estou, eu preciso representar a vida que o Senhor me chamou. E aqui talvez você já esteja fazendo contas, porque quando você saiu da sua casa, talvez você não tinha pensado assim, e talvez você saiu de casa e você não está bem com alguém, talvez você está achando que vai dar tempo de consertar, talvez essa semana você não trabalhou como deveria, mas se Deus tiver graça e misericórdia, essa semana você vai trabalhar de novo, e você vai fazer muito melhor do que você fez na semana passada, em nome de Jesus. São essas contas que o Senhor vai fazendo com a gente. É aí onde a gente precisa entender que eu não vou esperar amanhã para representar Deus. Eu vou representar Ele hoje, em nome de Jesus. Representar o Senhor hoje. E eu quero encerrar levando você a esse monte. Olha para essa cena, imagine Israel olhando, imagine Moisés, Arão, Elias. Imagine aquele povo todo olhando aquela cena. Imagine as vestes sendo tiradas do pai, o filho recebendo as vestes. Imagine Arão respirando pela última vez. Depois da morte foram 30 dias de choro, o povo lamentou, o povo chorou. Mas sabe o que aconteceu depois? O sacerdócio continuava. Sim, sabe por quê? Porque Deus continuava. As coisas não pararam porque um homem parou. As coisas continuaram porque Deus continuou. Quero que você entenda. Um dia todos nós vamos subir a esse Monte Or também. Vai chegar o dia, uns mais cedo, outros mais tarde, não sei. Mas Ele está lá. Talvez não seja hoje, talvez seja daqui a muitos anos. Mas esse dia vai chegar. Esse dia do Monte Or, ele vai chegar. E naquele dia, Deus não vai perguntar quantos anos nós vivemos. Ele vai perguntar, o que você fez com aquilo que eu te dei de representação nessa vida? Deus não vai perguntar quantos anos você tem, mas Ele vai perguntar, o que você fez com aquilo que eu dei para você? Com aquilo que eu coloquei nos seus ombros. Você representou o meu caráter na sua casa. Você representou o meu amor no seu casamento. Você representou a minha verdade lá na sua profissão. Você representou a minha graça no seu ministério. Você mostrou o meu filho diante das pessoas. No dia que a gente subir no Monte Or, Deus vai perguntar tudo isso para mim e para você. Porque as vestes,
elas nunca foram nossas. As vestes sempre vieram de Deus. Aquilo que você faz para sustentar a sua casa não é força do seu braço, tudo veio de Deus. Será que todo dia que você sai para sustentar a sua família você agradece? Ou você chega murmurando pelo tanto, ou questionando quem recebeu e esqueceu de agradecer? Porque Deus te deu até um trabalho para representar. Amém. Eu quero que você veja algo lindo que a gente pode encontrar nesse texto. Que Arão, ele sobe para morrer. Ele sobe no monte para morrer. E chegou Jesus Cristo, que também subiu no monte para morrer. Amém. Mas existe uma diferença muito grande aí. Arão só subiu nesse monte porque ele foi imperfeito em completar aquilo que Deus tinha dado a ele. Jesus, ele subiu no monte do Calvário, não imperfeito, perfeito. E bem diferente de Arão, ele completou a missão que ele tinha para completar. Amém. Gente, isso é tão maravilhoso, porque Jesus, ele completa de forma tão perfeita, que ele diz para mim e para você: quem vê a mim, vê o Pai. Olha, diga comigo: quem vê a mim, vê o Pai. Olha o que Jesus disse para todos que estavam ali: quem vê a mim, vê o Pai. E quando Jesus ascendeu ao céu, ele deixou uma missão para a igreja, porque essa foi a fala de Jesus. Mas ele deixou uma missão quando ele subiu ao céu. Ele deixou uma missão para todos nós, para que a igreja pudesse continuar refletindo o seu caráter. Mas não porque consegue em si mesmo, mas porque a sua imperfeição na perfeição dele é transformada. Ele deixou uma missão na igreja, para que eu e você pudéssemos dizer para qualquer para qualquer pessoa, em qualquer área da nossa vida: quem vê a mim, vê o Pai. Quem vê a mim, vê Jesus Cristo, porque eu sou discípulo de Cristo. É isso que ele deixou. Quero que você entenda que quando Jesus, ele cumpre a sua missão, ele está dizendo: aprendei de mim, que eu sou manso e humilde de coração. O Senhor não está deixando para você um recado que você não pode alcançar. Ele está dizendo uma oportunidade de vida que você pode alcançar. Você vó, você pai, você irmão, você tio, você cristão. O Senhor está deixando algo ao seu alcance. Está deixando algo ao meu alcance. Jesus diz: quem vê a mim, vê o Pai. E Ele está entregando para você o mesmo recado: depois que eu vou, vocês continuam manifestando a minha graça onde vocês estiverem. Como vocês são? Como vocês estão? Como vocês têm caminhado? Como vocês têm agido com os outros? Como vocês têm vivido a verdade de Deus para as outras pessoas? Como que as pessoas te conhecem? Como as pessoas dizem sobre você? Não me esqueça que você está representando Deus. E se hoje alguém tem questionado o seu caráter, questionado as suas ações, suas atitudes, o seu jeito de ser, elas estão colocando em xeque também Jesus Cristo. Mas a vida, ela não é sua, ela pertence ao Senhor. E vai chegar o dia que todos nós iremos prestar contas da nossa vida. Todos nós iremos prestar conta da nossa vida. O propósito de Deus não morreu com Arão. Ele morre, mas o propósito continuou. Os apóstolos morreram, mas o propósito de Deus também não morreu. E assim será também na nossa vida. Amém. Todos nós passaremos, mas o propósito de Deus não passará. E a única questão que fica para mim e para você, a única questão que fica, e ela vai ecoar quando nós partirmos, a pergunta que ficará: enquanto a gente usou as vestes da responsabilidade que eu tenho aqui na terra, eu representei quem? Enquanto eu usei essas vestes representando a vida que Deus me deu, eu representei quem? Se pergunte, quem você representa? Depois de tudo que Deus fez na sua caminhada, o que as pessoas estão conhecendo quando olham para você? E aqui eu quero te falar uma coisa. Arão, ele estava perto. A gente estava no 40º mês. Já era hora de chegar na terra prometida. Moisés e Arão, um com 123 anos, outro com 120 anos. Eles eram os mais velhos que ficaram vivos ali. Mas eles ainda tinham vigor, força, ainda tinha sustentação no sonhos, corpo. projetos. O que foi interrompido não foi por falta de saúde, sim, mas foi por falta de obediência. Deus nos deixou uma vida para que ela não seja interrompida antes da hora. Deus nos deixou uma vida para completar toda a promessa de Deus. Amém. Eles estavam na cara do gol,
perto da promessa, Sim. encostados para adentrar. Sentindo o cheiro da promessa. No evento ali de Meribá, quando eles se confrontam ali com a água, quando eles acabam se mostrando irritados, 4 meses depois, Arão morre. 7 meses depois, Arão morre. Moisés morre. Tem um texto onde Moisés, depois que Arão morre, em Deuteronômio, depois que Arão morre, Moisés olha e vê que aquilo é real. E ele diz: Deus, por favor, me poupa. Me deixa passar. Deus, me deixa passar. Deixa eu entrar na terra. Aí Deus diz: não dá mais. Fica quieto, basta. Levanta uma outra pessoa. Sim. Talvez nos seus últimos anos de vida você vai se arrepender tanto. Sim. Você vai dizer: eu queria ter feito, eu queria ter abraçado, eu queria ter agido como eu queria, como eu queria. Deus! A vida já vai estar saindo de você e você vai dizer: eu quero passar. E aí Deus vai dizer: não tem mais jeito. A vida está indo embora. Você sabe quando a sua vida vai acabar? Não. Você sabe? Não. Conserta hoje. Eu não sei quando a minha vida vai acabar. Conserta hoje. Mas não vai ter tempo. Porque Moisés, olha que Moisés, não dá para falar de Moisés. Tinha acesso. Não dá para falar de Moisés e eu. Não dá. Tinha acesso. Moisés viu a face de Deus. Moisés viu milagres que eu nunca vi. Ele teve um relacionamento que eu nunca tive. E mesmo quando ele pediu, me deixa passar, ele não foi alcançado. Você talvez hoje, e aqui eu vou te dar um exemplo de uma pessoa. Quando eu cuidava dessa pessoa, eu dizia para ele: aprenda a falar, coloque para fora os seus sentimentos de arrependimento pela sua filha, pelas coisas que aconteceram. Fale, lembre das coisas boas que você fez, porque você está sentindo culpa, está doendo sobre você, você está sofrendo, então aprenda a falar. Já faziam 2 anos que ele estava tendo a oportunidade de falar, de acompanhar aquele cenário de doença, mas ele não conseguia falar. Se sentia culpado, se sentia entristecido, se sentia fragilizado, falta de coragem até que, de repente, depois de 2 anos, a vida foi embora. Quando ele me encontrou de novo, a primeira coisa que ele disse: como eu queria ter dito para ela que a primeira bicicleta quem deu foi eu, com todo o esforço, eu fui do lado, eu fui, comprei, eu pedi. Como eu precisava dizer para ela que eu a amava. Aí eu disse para ele, prêmio de consolação, né? Uma filha foi, mas você tem a outra para fazer totalmente diferente. E esse rapaz, essa pessoa, depois de tanta dor, ele está exercitando fazer diferente. Ele é avô, ele é pai, o que passou, passou. Mas não recupera. Não dá para recuperar. O que eu tenho é daqui para frente. Amém. Sabe o que você tem? Daqui o de hoje para frente. Amém. E o Senhor está te dizendo que aquilo que Ele colocou sobre você é para que você possa valorizar. Porque o Monte Or vai chegar. Sim. Mas eu não vou esperar Deus continuar o processo dele, o projeto dele sem a mim. Hoje a resposta de Deus é: você quer fazer parte do projeto? Você quer fazer parte do projeto da vida dos seus filhos, do seu casamento, da sua vida, da sua família, do projeto de salvação do reino? É só essa resposta, porque tudo vai continuar acontecendo. A diferença é se eu vou fazer parte desse projeto. E o Senhor está te chamando para essa responsabilidade, porque você pode ter certeza que uma coisa é fato: muitas pessoas vão passando a vida inteira e perto da maturidade, elas perdem exatamente aquilo que esperavam décadas para viver. Passou todo ano, todo o tempo, e elas esperaram com mais experiência para viver. Mas e se não der tempo, meu irmão? E se não der tempo? Você tá chegando no dia de hoje, porque hoje é o dia que a nova vida acontece. Hoje é dia de batismo. Hoje é dia onde pessoas tiveram tempo de dizer: Senhor, é agora. Eu não vou esperar mais para amanhã. E o Senhor está nos chamando para isso. Pessoas deixam de representar a Deus justamente no momento onde tem mais experiência. O Senhor está te chamando hoje para que você represente Deus hoje, com o que você tem hoje, e é agora, em nome de Jesus. Amém. E se hoje foi o último almoço de domingo, faça da melhor maneira possível, para a honra e glória do nosso Deus. Se hoje foi o último culto, faça da melhor forma possível, para a glória do nosso Deus. Se hoje foi o último encontro com a pessoa amada, faça da melhor forma, para a glória de Deus. É isso que o Senhor está nos chamando. Quando Arão chegou ao monte, o dia é hoje. Ele devolve as vestes. E um dia todos nós vamos devolver as nossas vestes. Mas a diferença é: enquanto eu vesti a responsabilidade que eu tenho nessa vida, eu representei mais o meu egoísmo ou eu representei mais Deus? Porque as pessoas, elas deixam de se falar,
elas deixam de se amar, elas deixam de fazer certo o que tem que fazer, elas deixam de perdoar, simplesmente por conta do ego, porque elas sempre acham que vai ter amanhã para poder fazer de novo. Amanhã você vai trabalhar, e você não vai esperar o próximo mês para fazer acontecer. Você vai fazer da melhor maneira possível, porque Deus está dando para você mais uma oportunidade de vida. Você pai, você mãe, você filho, você esposa, aqui onde nós estamos, nós vamos deixar de fazer o que temos que fazer. Nós vamos fazer o que é certo fazer agora. O nosso ego vai dizer, deixa para amanhã. O nosso ego vai dizer, ele não merece. O nosso ego vai dizer, não. O que o outro fez, lembra. Mas o que tem o nosso ego com a representação de Deus na nossa vida? Por isso que Jesus ele vem e diz que se alguém bate na sua face, ele ensina você a dar um soco nessa pessoa. Ele ensina você a virar outra face. Sabe por quê? Se eu estivesse representando a mim mesmo, eu talvez ia ter que agir com a minha força. Mas como eu estou representando Deus, a outra face ela entra em ação. Porque não somos nós, é o grande Deus Yahvé. Sabe, você mãe, você pai, sabe, pessoas que não se acertam. Você, pela sua razão, você não vai se acertar mesmo. Pela sua razão, você vai pegar Jesus Cristo e guardar só para você. Mas quando você entende que você representa Deus, amanhã vai ser a melhor segunda-feira da sua vida. Hoje, se você ficar vivo e sair desse lugar, vai ser o melhor dia da sua vida. O encontro com a sua família vai ser o melhor de todos. O encontro nesse lugar vai ser o melhor de todos. Por quê? Não estamos falando de nós mesmos, estamos representando o grande Deus Yahvé. Então quando você olha para um texto como esse, alguém que representou Deus como representou diante do povo, chegou a hora do fim. Quem sou eu? Quem é você? Estamos também diante de uma grande multidão. E essa grande multidão é para olhar, é para ver. Mas que não seja Deus tirando a nossa oportunidade, mas que seja a nossa vida continuando diante do Senhor. Os seus filhos estão te vendo, os seus amigos estão te vendo, a igreja está te vendo, existe um reino que está te vendo. Mas que não seja para ver a sua morte, para ver você perdendo, mas para que seja vendo você continuando o propósito e a obra de Deus nas suas vidas. Sabe quando alguém olha para você e diz, eu vi o começo da tua história. Quem te viu, quem te vê. Sabe o que é isso? É alguém que encontrou a representação de Deus. Hoje eu encontrei uma pessoa que disse, a minha vida era dessa maneira, mas faz pouco tempo, poucas semanas que eu estou ouvindo falar de Deus e a minha vida está mudando. Pode ter certeza que essa pessoa tem uma grande congregação, pessoas que estão vendo, pessoas que estão observando, mas não é para ver alguém perdendo a vida e o propósito diante de todas as pessoas, mas é para alguém olhar e ver alguém ganhando o propósito de Deus na frente de todas as pessoas. Não importa o seu passado, importa o que você decide fazer com o Senhor hoje. Aí você diz, bispo, a minha história é bem diferente, porque eu não recebi sacerdócio como Arão. Para conduzir pessoas, não, mas para conduzir sua família e a sua vida você recebeu. Tem uma veste sobre os seus ombros. A diferença é o que você vai fazer com ela em nome de Jesus. Nós vamos sair desse lugar. E que você não tenha vindo para cá hoje para mais um culto, para mais uma reunião, mas que você tenha vindo aqui hoje para ter a sua vida plenamente transformada por Deus. Que você saia daqui hoje posicionado diante do Senhor naquilo que você é e o que você tem a fazer, e decidido, Senhor, eu vou mudar. Do jeito que eu estou não está certo, eu não estou te representando, mas a partir de hoje eu vou fazer diferente para honrar e glorificar o teu santo nome. Amém? Vamos orar, igreja, nessa hora. Curva os teus olhos, curva a sua cabeça, fecha os teus olhos. E essa é a hora de você fazer aquela conta diante do Senhor. É você se olhar em tudo. Amém, Jesus. É você se olhar em todas as áreas da sua vida. Obrigado, Pai. E se pergunte, você está representando Deus? Talvez a sua irritação, ela tenha ocupado o lugar da palavra mansa. A preocupação. A tua raiva, a tua impaciência, os seus atrasos, o seu desleixo. Você está representando, mas não Deus, porque Deus ele é perfeito. Sabe todo grito que você dá quando você quer corrigir alguém? Sem amor nenhum, e você vai só gritando, forçando. Sabe todas as reclamações e queixas que você fica lançando sobre o seu dia a dia? Sabe quando você vai para o seu trabalho e você não fica feliz de estar indo para aquele lugar? Sabe quando vocês têm uma casa para estar
e não consegue amar aquilo que Deus te deu, você não está representando o Senhor. O Senhor está te chamando para olhar bem para dentro da tua vida. Amém. E dizer: Senhor, em cada área da minha vida eu estou te representando. Aleluia. Eu quero te representar. Eu preciso. Então é aí onde a mudança vem, é aí onde o perdão acontece, é o amor aparece, é aí onde as coisas novas começam a surgir, porque você diz: Senhor, eu não quero ficar agindo como eu acho. Aleluia. Eu estou te representando, tem uma veste sobre mim. Eu sou pai, eu sou mãe, eu sou esposa, eu sou filho, eu sou um profissional. Existe uma responsabilidade sobre mim, Senhor, e eu quero te representar. Diga para Deus nessa hora: eu quero te representar. Diga: Senhor, em tudo que eu fizer, a Bíblia fala, seja comendo, bebendo, ou em qualquer coisa que você faça, faça como para o Senhor. Senhor, nessa hora nós colocamos a nossa vida, os nossos limites, as nossas falhas, Senhor, o que nós não enxergávamos até aqui, mas hoje o Senhor deu um retrato perfeito de alguém que chegou na hora final, no momento de conquistar, e perdeu a oportunidade de estar no seu propósito. Nessa hora diga para Deus: eu quero estar no centro da tua vontade. Eu quero fazer parte dos seus planos, Senhor. Eu não quero ver só acontecendo as coisas, eu quero fazer parte daquilo que o Senhor vai fazer. Assim nós oramos, nós entregamos cada mente, cada coração, cada pessoa desejosa ter a sua vida transformada no dia de hoje. Você que está chegando aqui hoje, ainda não é batizado, você que ainda não tomou Jesus como centro da sua vida, toma essa decisão hoje em nome de Jesus. Diga para o Senhor: Senhor, eu quero um novo mestre. Eu não quero mais andar por mim mesmo. Eu não quero que o meu mestre seja o meu pensamento e a vontade. Nessa hora, seja o meu dono, seja o meu salvador. Eu me entrego a Ti. Sou representante de Deus em tudo que eu estiver fazendo. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus.